Oração da manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da manhã, com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Cristo ressuscitado passou pela dor da cruz e das tentações. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Deus abençoa seu domingo e de toda a sua família. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Afonso, na sua meditação de hoje, ele cita Mateus 4:1. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Diz ele: meu irmão, se o Senhor permite que sejas tentado, não desanimes, porquanto vê nisso um sinal de que Ele te ama e te quer fazer mais semelhante a Jesus, que, como refere o Evangelho de hoje, foi também tentado. Esforça-te, porém, a exemplo do próprio Redentor, por empregar todos os meios para seres vencedor. Especialmente, refreia as tuas pequenas paixões desordenadas, mortificando-as pela penitência, e recorre sempre a Deus pela oração contínua. Os trabalhos que mais afligem nesta vida as almas amantes de Deus não são tanto a pobreza, a enfermidade e as perseguições, como as tentações e as securas espirituais. Quando a alma goza da amorosa presença de Deus, todas as tribulações, em vez de a afligirem, mais a consolam, fornecendo-lhe a ocasião para oferecer a Deus algum penhor de seu amor. Mas ver-se pela tentação em perigo de perder a graça divina e temer na secura que já a perdeu, é isso uma pena demasiado amarga para quem ama deveras a Deus. Observemos, portanto, que é esta a sorte comum das almas santas. Porque eras aceito de Deus, por isso foi necessário que a tentação te provasse. Quem foi mais santo do que Jesus Cristo? Todavia, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em primeiro lugar, foi tentado de gula, porque tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se és filho de Deus, diz que estas pedras se convertem em pães. Depois foi tentado de presunção, porque o diabo o transportou à cidade santa e o pôs sob o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: recomendou-te aos seus anjos, e eles te levarão nas palmas das mãos, a fim de que nem sequer tropeces numa pedra. Finalmente foi tentado de idolatria, porque o diabo, vendo-se vencido uma outra vez, o transportou ainda a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: todas estas coisas te darei, se prostrado me adorares. Uma alma, pois, se ver tentada, não deve ainda temer como se já tivesse caído no desagrado de Deus, que a quer tornar mais semelhante a seu Filho unigênito e dar-lhe ocasião para adquirir grandes méritos para o céu. Cada vitória é uma nova coroa, diz São Bernardo. Os meios de que nos devemos servir para vencer as tentações são os mesmos que nosso Divino Redentor nos ensina com seu exemplo no Evangelho de hoje. Jesus jejuou 40 dias. Para vencermos todas as tentações, e em particular a dos sentidos, é mister que nós também, especialmente nesse tempo de Quaresma, mortifiquemos a carne pelo jejum, pela penitência,
e pelo recolhimento, e que ao mesmo tempo avigoremos o espírito com meditações e orações, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Para vencermos as tentações, ensina-nos Santo Afonso. Devemos, em segundo lugar, evitar as ocasiões de pecado. Aqueles que se expõem voluntariamente aos perigos e não pretendem cair, tentam Deus para fazer milagres. A custódia dos anjos, diz São Bernardo, é prometida a quem caminha nos caminhos de Deus, e não àquele que se expõe voluntariamente ao perigo de cair num abismo. Vate Satanás. Finalmente, o terceiro meio para sairmos vencedores consiste em expulsarmos o demônio inteiramente de nossa alma e em estarmos resolvidos a adorar a Deus nosso Senhor e servi-lo a Ele somente. Ó quantos há que não cuidam em refrear as suas paixões nascentes e que imaginam poder servir a dois senhores. Mas depois do primeiro assalto mais forte de qualquer tentação, acabam por cair e perder-se eternamente. É muito triste essa realidade, dileto ouvinte, e nós precisamos, com Jesus no deserto, vencer as tentações, porque Deus quer escolher as almas para amá-lo e adorá-lo na pureza e na santidade. Vamos a um trechinho da Sagrada Escritura de hoje. Na belíssima liturgia deste domingo, sobre as tentações de Jesus, a antífona de entrada nos traz os versículos 15 e 16 do Salmo 90. Quando meu servo chamar, hei de atendê-lo. Estarei com ele na tribulação. Hei de livrá-lo e glorificá-lo e lhe darei longos dias. Diante do que Santo Afonso nos ensina acerca das tentações e como evitá-las, nós precisamos cultivar no coração essa humildade do crente que nos apuros clama por Deus. É preciso pedir, é preciso clamar, é preciso solicitar a graça e a presença de Deus na nossa vida para que possamos viver a integridade da nossa fé e desta forma deletarmos do nosso caminho as tentações. Não zelar das tentações, não ficar encebando as tentações, mas refutá-las com toda a força de Cristo em nossas vidas, para que sejamos realmente luzes de Jesus neste mundo carregado em trevas. Como servos de Deus, como filhos e filhas do Deus amado, no qual nós fomos mergulhados pelo nosso batismo, e a quaresma é esse tempo também batismal, de preparação para o batismo dos catecúmenos e da nossa renovação batismal na Páscoa, somos chamados a fazer estas faxinas espirituais na nossa vida, nos libertando de nós mesmos e das tentações que o inimigo vai semeando no nosso caminho para tirar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. Todas as injustiças e misérias deste mundo são decorrentes do pecado, promanam do egoísmo das pessoas que não têm amor nem justiça para com o próximo. A quaresma deve abrir os nossos corações ao bem, à caridade, à solidariedade, à fraternidade para com todos, a começar pela nossa família. Sem a tentação, sem nenhuma consignação da nossa vida pessoal ao mal, nós vamos nos tornar verdadeiras luzes de Cristo neste mundo e o bem crescerá.
porque este não vai adiante quando os bons se deixam levar e se tornar extorquidos pelas tentações do mal. Vamos à nossa oração. Pai Santo, Deus de amor e de bondade, nesta manhã de domingo, dentro desse contexto de pandemia e de peste que estamos vivendo, quero te entregar os que estão sofridos, angustiados, tristes e desolados. Quero te entregar, Senhor, todas essas situações difíceis que nós estamos vivendo, as tentações de tantos que não têm aquela responsabilidade, ó Pai, de precaver-se e de ajudar a não disseminar a infecção do vírus, sobretudo entre os idosos e doentes. Pai Santo, abençoa os que estão internados, entubados, que estão nas UTIs, abençoa os nossos médicos, enfermeiros e atendentes, já extenuados por este ano de duro trabalho na defesa da vida, na promoção da vida nos nossos leitos de hospitais. Abençoa, Senhor, nossos corações, para que não sejamos homens e mulheres do medo, mas que sejamos filhos da coragem de Cristo, para vencermos tudo que é tentação e miséria que se abater sobre nós, nossas famílias e a nossa igreja. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e nos livra do mal. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, cujo ano nós estamos celebrando, venha sobre você, prezado ouvinte, sobre a sua família, sobre a sua paróquia, sobre a sua comunidade, sobre os nossos sacerdotes, diáconos e religiosos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Ele nos permitir.